Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Um exercício reflexivo, né? Que muita gente não gosta por uma série de motivos de fazer, ao de pensarmos se nós estamos numa simulação. Como o filme Matrix, por exemplo. Que é o exemplo, a referência mais próxima que nós temos. Perfeito? Bom, eu observando, vendo no nosso noticiário, principalmente porque acompanhar as notícias é importante, eu vejo que realmente nós estamos criando uma Matrix, e isso no mundo virtual, na internet, que é por onde vocês me acessam. E por que eu digo isso? E também não é a primeira vez que a gente cria um mundo próprio para nós humanos, né? Um exemplo disso, se você for pensar, são as cidades. Se você for ver, que até chamam de segunda natureza. Por exemplo, é uma exceção quando você vê animais como onças, cobras, assim, entrando em casas e aparecendo em regiões densamente povoadas, né? Apenas quando a gente causou uma grande degradação do espaço. Mas se você for ver no centro de uma grande cidade, dificilmente ocorreria isso, certo? Então, assim, já é uma coisa que nos afastou da natureza, do convívio, do ataque de predadores, certo? E nisso já é um afastamento, a gente já pode considerar que é um mundo particular. E é claro que assim, eu não estou dizendo que isso é proposital ou deliberado ou foi feito de algo pensado como uma teoria da conspiração. Não, isso foi acontecendo. Nós, por exemplo, não temos a capacidade de lutar contra uma onça, certo? Então é por isso, é claro, que nós começamos a nos refugiar, e outros animais, né? Então por isso que nós começamos a criar modos de convivência mútua e de criação de animais, que isso nos permitiu viver longe desse tipo de coisa. Perfeito. E bom, onde eu quero chegar? Na Matrix, o novo mundo que se cria hoje, certo? Que é convergente ao mundo virtual, que é o da internet. Quando a gente vê leis sendo aprovadas, e até mesmo coisas como que são bem específicas, a gente pode dizer, né? São bem, a gente pode dizer de nicho, por exemplo, é pensar, por exemplo, coisas como racismo recreativo, certo? Leis ou misoginia, pensarmos em combate à violência política, entre outras coisas que nós podemos pensar que se recriam como são criadas, são postas para nós como se fossem verdades, como se fossem factualidades, certo? E é por isso que eu digo que se cria como se diz, um ambiente seguro, certo? E como se fosse uma matrix do qual você desconecta a pessoa. Porque onde eu quero chegar? É porque a gente cria num mundo virtual, que nós no qual eu estou falando, um ambiente seguro, certo? Entre aspas. Sendo que a violência é a
é o fato, é a presença. Por exemplo, eu falei da violência política contra as mulheres. O pai do Fernando Collor de Mello, Arnon, ele sentou o dedo no meio do Congresso, né? Matou a pessoa errada e, assim, isso é só para demonstrar o quê? Que a violência é a tendência. Isso sem falar em políticos que recebem ameaças de morte, ofensas políticos homens, que são a maioria. Aí quando você vê que tem uma mulher, que tem uma travesti, né, como a Eka Hilton, quando ela recebe uma ameaça de morte, se faz um baita escândalo. Quando na verdade, quando se quer inserir no mundo, alguém quer ser inserido no mundo, tem que se aguentar esse tipo de coisa. Como, por exemplo, pensar no caso de que ninguém quer carregar o saco de 50 quilos de cimento, por exemplo. Porque aquilo literalmente, né, é algo concreto. Agora todo mundo quer ser influencer, digamos assim, porque reclama que não há espaço para mulheres, não há espaço para negros, como já teve gente reclamando que não tem youtuber negro e por aí vai. Mas assim, a questão é que realmente se a pessoa quer conquistar, ela tem que lidar com violências, intimidações mesmo, e esse tipo de coisa, e agressões tanto físicas quanto verbais. E o que aconteceu para evitar isso? Se criou essa matrix que tem. E assim, vendo, por exemplo, como tem agido não só no Brasil, mas em outros países, onde se tem uma preocupação maior em reprimir crimes virtuais, certo? E é aí que entra certas especificidades, por exemplo, esse racismo recreativo, que é proibir fazer piada racista, por exemplo. Não estou dizendo que é errado ou não, mas isso daí é obviamente para um mundo virtual, certo? Então, assim, você está criando um mundo virtual seguro, quando na verdade, se você for pensar, é da natureza humana, não vou dizer humana, mas dos animais, que os seres humanos são animais, é a violência, por mais que a gente se proteja e por mais que nós criemos elementos. E eu digo isso porque, por exemplo, tanto no Brasil quanto na Europa, Estados Unidos e por aí vai, a gente cria um ambiente todo virtual, todo seguro, mas você não pode botar, quando no mundo real, botar a cara para fora de casa, certo? Por quê? Porque tem o assaltante, tem assaltantes, você pode perder seu celular, né? Entre outras coisas. Então, assim, e também, por exemplo, até mesmo isso daí direciona as políticas de combate à violência real. Um exemplo é que se preferiu, eu não estou dizendo que é errado, mas se preferiu como combate à violência a diminuição de homicídios, o combate aos homicídios. Perfeito. Só que assim, se você for pensar, quantas pessoas você conhece que foram, por exemplo, mortas, assassinadas? Eu conheço uma. Agora, quantas vezes você foi assaltado? Eu fui 4, certo? Vezes. Então, assim, e bom, e é o que se vê, a preocupação com o virtual está criando um mundo de simulação, certo? Porque, bom, assim como no mundo real, o crime, formas de violência e por aí vai, elas se sofisticam,
E basicamente você vai tendo que fazer o quê? Colocando mais nichos. Colocando mais nichos. Qual será o futuro? Bom, não sabemos, mas o presente está aí, certo? Obviamente ninguém vai puxar a tomada do mundo virtual. Todavia, também temos de parar de pensar em excesso nele. Obrigado e tente ser feliz.